Olá, bem-vindo a mais um episódio do Pode Falar de Saúde, o podcast que tem como objetivo te auxiliar a ter uma vida mais saudável. No episódio de hoje, nós vamos tratar sobre um tema que está em alta em todo o Brasil: dengue. Contamos novamente com a presença da doutora Andressa, médica cardiologista, para nos auxiliar sobre as perguntas que a gente tem quanto a diagnóstico, tratamento e outros assuntos. Doutora Andressa, vamos iniciar então com uma pergunta que é muito comum quando a gente sente alguma coisa e começa a suspeitar que pode estar com dengue. Então, quais são os sintomas dessa doença e quando realmente suspeitar que estamos com dengue? Olá, Amanda. Olá, Marcos Barbosa e nossa audiência do Pode Falar de Saúde no GO em Foco. É um assunto, né, que, de novo, como todo início de ano e período de chuvas, está em alta e devido também, né, às mortes que temos acompanhado aí, que tem acontecido e a quantidade de casos graves, né, dessa doença que sempre tem assolado tanto o nosso país. Então, basicamente, né, relembrarmos dos sintomas de dengue. Inicialmente, os sintomas são aqueles sintomas da famosa virose, né? Dor no corpo, dor de cabeça, uma dor principalmente, né, atrás dos olhos, a dor muscular em si, principalmente uma dor, um peso, uma dor, né, nas panturrilhas, a febre, que geralmente é uma febre acima de 38 graus, uma fraqueza, perda de apetite e muito comum também os sintomas gastrointestinais, né? O vômito, o enjoo de estômago, a diarreia. Esses são os principais sintomas que devem nos levar a suspeitar de dengue. E antes de prosseguirmos para as próximas perguntas, gostaríamos de agradecer os nossos parceiros, Centro Clínico Olavo Schermer. Lá você encontra diversas especialidades médicas e multiprofissionais para te auxiliar a ter uma vida mais saudável. E Laboratório Biomed, onde você pode fazer todos os seus exames laboratoriais. Vamos para a segunda pergunta, então. Qual que é a diferença de Covid e dengue? Porque quando a gente começa a sentir, geralmente, muitas das pessoas já vai direto lá no Google, na internet, joga os sintomas e acaba confundindo, fazendo um autodiagnóstico, né, doutora? Muito comum. Então, o que seria a diferença desses sintomas entre Covid e entre dengue? Hoje em dia até tem aquela brincadeira, né? A pessoa começa a passar mal com esses sintomas, a gente não sabe se é um burnout, sintomas de depressão, de ansiedade, se é Covid, se é dengue ou se é só o pós-treino ali na academia mesmo. Mas basicamente, por que tem fica essa coisa, é dengue, é Covid? A gente tem que lembrar, dengue não causa sintoma gripal. O que leva a confundir ali no início? São os primeiros dias de doença, que tanto a dengue quanto a Covid traz essas manifestações que a gente chama comuns, né, às doenças virais, que é a dor de cabeça, a dor no corpo, a fraqueza. Tanto Covid quanto dengue pode trazer vômito e diarreia, mas, em resumo, dengue não tem os sintomas gripais. Dengue não tem dor de garganta, dengue não tem tosse, espirros, coriza, e isso é mais característico das doenças, né, de vírus que causam sintomas gripais. No caso, a Covid é um desses sintomas, é uma dessas doenças, né? Então, quando a gente está com esses sintomas, assim, identificarmos, né, essas diferenças entre Covid e entre dengue e permanecermos e que pode ser uma dengue, o que a gente deve fazer? Qual seria o exame indicado? O que a gente deve primeiro procurar? O exame inicial e mais simples de todos e que tem, né, acesso em qualquer lugar é o hemograma. O hemograma é simples mesmo. O que a gente observa no hemograma de um paciente com dengue, que a gente vai acompanhar, né, com o hemograma, a evolução da doença? Tanto as plaquetas, que a queda das plaquetas, quando as plaquetas caem para menos de 100 mil, já entra na chamada de febre hemorrágica da dengue, já é uma condição da dengue que a gente se preocupa mais. E a questão do hematócrito, que é um valor que é fornecido também no hemograma e que a gente acompanha na evolução da dengue. Então, para o acompanhamento da dengue clássica ali, a gente usa o próprio hemograma. Agora, para confirmação se o caso, aqueles sintomas são sintomas de dengue, a gente tem dois outros exames, três na realidade, outros exames, os que a gente mais habitualmente faz. É o NS1, que é a verificação do antígeno, né, da presença do antígeno da dengue. Ele é feito do primeiro
O ideal é do 1º ao 3º dia de doença, que ele pega melhor, né? A capacidade de detecção. E até o 5º dia de sintoma a gente costuma fazer esse NS1. E depois, a partir do 6º dia de sintoma, que é quando a sorologia, né, que é o IgM, que é o que vai verificar os anticorpos que a gente está produzindo contra a doença, é a partir do 6º dia. Então, até o 5º dia de sintomas, a gente faz o exame de NS1. A partir do 6º dia, a gente faz a sorologia de dengue, acompanha com o IgG e o IgM, basicamente o IgM, que até como uma pessoa faz IgG e IgM, vem só o IgG positivo e fala, eu estou com dengue de novo. Na realidade, não é. Isso aí é aquela dengue, é a resposta do seu corpo que guardou essa imunidade àquela dengue anterior que você teve antes, o que mostra para a gente, através da sorologia, a presença do IgM positivo. Tem o exame também que vai detectar o próprio vírus, que é o PCR, que a gente já faz aqui em Palmeiras também. Todos esses exames que eu estou citando, nós temos acesso aqui em Palmeiras, inclusive na rede pública. O médico solicita esses exames e a gente tem também o trabalho da enfermagem. Os pacientes que foram no postinho foram avaliados pela enfermeira que viu esse período de sintomas, ela pode solicitar o exame e o paciente vai até o núcleo de vigilância epidemiológica do nosso município, que é aquela casa que tem ali abaixo do estacionamento do pronto-socorro municipal. E com esse pedido, a equipe vai fazer um desses exames de acordo com o período de sintomas do paciente. A gente tem esses exames e são liberados os exames com 3, 4 dias no máximo, já tem a liberação desses resultados. E um ponto muito importante, né, doutora, é que ao solicitar, o médico solicitar esse exame, quando o paciente pega o resultado, que ele retorne para uma avaliação correta, porque muitas das vezes ele mesmo só olha o valor de referência ali e faz esse diagnóstico, e aí nós entramos na próxima pergunta, que também é muito importante. Às vezes esse paciente não retorna e não faz o tratamento adequado, né? Então é necessário retornar para que essa avaliação do exame seja feito e que possa se passar um tratamento adequado, né? Então, o que seria esse tratamento adequado para o diagnóstico de dengue? A dengue, ela não existe uma medicação específica para o vírus, né? Para eliminar o vírus, para tratar a doença em si. Nós temos que tomar medidas que vão servir para evitar as complicações da dengue. E a principal medida é a hidratação. Eu sempre bato na tecla com os meus pacientes que qualquer paciente que eu avalie com suspeita de dengue, com dengue confirmado, o remédio para dengue é a hidratação. E não é uma hidrataçãozinha, né? As pessoas hoje não bebem nem o suficiente ali de pelo menos 30, 35 ml por quilo por dia de líquidos, né? De água. Imagine na dengue que esse valor sobe para 60 ml. Então, assim, para você fazer um cálculo de quanto de líquido que você deve beber nessa fase de dengue, você tem que multiplicar o seu peso por 60 ml e esse valor é a quantidade. Então, uma pessoa de 70 quilos, ela tem que ingerir no período de dengue em torno de 4,2 litros de líquidos por dia. E desses 4,200, 30% deve ser em solução salina, que é o soro caseiro, o soro de sais de reidratação oral que a própria rede pública fornece. Então, eu ficaria ali em torno de 1,2 litros por dia de soro e os outros 3 litros de outro líquido. Esse é o remédio, eu sempre coloca o despertador do celular, é de hora marcada, o líquido que você precisa ingerir. Basicamente, esse é o tratamento. E os outros são tratamentos sintomáticos, que seriam as medicações para dor e para febre, que são sintomas que mais limitam ali na dengue, e também as medicações para vômitos. Então, sempre tem essa dúvida em relação às medicações, o que é liberado de analgésicos e antitérmicos na dengue é dipirona e paracetamol. O que deve ser evitado, que não deve ser usado na dengue, é o AS, e os anti-inflamatórios. O que são os anti-inflamatórios? Né? Os Torcilax, Tandrilax, o ibuprofeno, cetoprofeno, naproxeno. As medicações anti-inflamatórias devem ser evitadas, não devem ser utilizadas nos casos de dengue. As medicações para vômitos podem ser usadas, né? As bromopridas, ondansetronas, que são prescritas como sintomáticos, por exemplo, no tratamento dos sintomas da dengue. E o mais importante, né, como falei, é a questão da hidratação. Perfeito. Esperamos que você possa ter aprendido aí, principalmente, esse tratamento base que é a hidratação. E faça a sua continha aí, como a doutora falou, né? De 60 ml por quilograma de peso. E, doutora, um ponto muito importante, nós falamos sobre sintomas aqui. Existem alguns sintomas-chave que a pessoa sente e já fala assim, eu preciso ir no médico agora, não posso esperar?
tanto quando há suspeita de dengue, mas principalmente também aquele que já tem a confirmação de dengue. Eu sempre reforço em consultório, em todos os pacientes, são sinais de alarme, os sintomas de alarme. Se você sentir, ao longo da evolução da doença, se você sentir algum desses sintomas, deve ser procurado pronto-socorro de imediato. Porque, às vezes, sente esses sintomas, mas ele não está te limitando tanto, as pessoas vão enrolando. Aí enrola criança, idoso principalmente, demora a procurar, né, o atendimento médico, e quando procura já está em fase mais avançada, já chega um paciente chocado, né, com uma hipotensão, às vezes até com um sangramento mais importante, e que, né, se torna mais difícil ainda a recuperação da doença. Mas assim, manifestou qualquer um desses sintomas de alarme que eu vou citar agora, deve ser procurado pronto-socorro de imediato. O que seria os principais? Uma dor abdominal que não passa, principalmente uma dor do lado direito da barriga, no lado alto aqui, direito da barriga, uma dor abdominal que não melhora, tem que ser procurado pronto-socorro. Outros são vômitos que não melhoram nem com a medicação, está vomitando sem parar, tem que procurar o pronto-socorro. Aquele sintoma de sensação que vai desmaiar, que a gente chama de lipotímia, ou às vezes que quando a pessoa está sentada ou deitada, que ela vai se levantar, ela tem a sensação de desmaio, que é a hipotensão postural, é outro sintoma de gravidade. Da doença, e o outro são as manifestações hemorrágicas, né? Foi escovar os dentes, saiu aquele sanguezinho ali na escova de dente, saiu sangue no xixi, saiu sangue no cocô, qualquer sangramento durante o quadro de vigência da dengue, ele deve ser procurado o pronto-socorro de imediato. Perfeito. Fique atento a esses sinais, porque infelizmente os casos estão cada vez mais altos. E nós falamos aqui sobre prevenção, sobre tratamento, mas a gente sabe que a melhor forma de evitarmos essa doença tão terrível é cuidando e prevenindo. O que seria, doutora, assim, a melhor forma de prevenção da dengue? É o que a gente tem feito e lutado para que a população entenda, né, nessas últimas décadas, e que infelizmente em alguns momentos parece que a população atua melhor nisso, mas depois relaxa novamente, que é cuidarmos da questão dos recipientes com água parada em nossas casas, né, nossa vizinhança, limpar mesmo os nossos quintais, calhas, e não deixar locais que o mosquito se prolifere e depois venha, né, a atingir a população. Basicamente, não mudou. E é exatamente isso que tem que ser feito, que a gente sabe que tem que ser feito, que infelizmente a gente tem negligenciado aí nos últimos anos, infelizmente. É algo que todos nós devemos ter. E podemos fazer. Podemos fazer nas nossas casas, né? Então, fica o alerta aí para todos nós. Dentre os diversos tratamentos, doutora, que a gente já tem aí descoberto para a dengue, a gente sabe que a ciência sempre está avançando, né? E hoje existe uma vacina, que é a Qdenga. Vale a pena investir e tomar essa vacina? Para quem é indicado? Como que funciona? A Qdenga chegou, né, como uma boa expectativa, né, e esperança aí para a gente. Ela é indicada para pacientes de 4 a 60 anos. São 2 doses com intervalo, aí, a primeira com intervalo para a segunda de 3 meses. E é uma vacina com uma eficácia estudada e comprovada muito boa, né? Ela protege dos sintomas da doença em 63% e das formas graves, que é o que mais se preocupa, né? Nesse caso, em até 85% de proteção. Então, assim, para os municípios que não estão recebendo ainda pelo SUS essa vacina, quem tem condições, vale a pena, sim, receber a prevenção com a vacina na rede particular, sem dúvida. Perfeito. Para concluir, eu gostaria de deixar algumas orientações nutricionais para você que está com dengue ou que conhece alguém que está. Nós falamos aqui que o principal tratamento é a hidratação, então são 60 ml por quilograma de peso. Porém, muitas pessoas nesse período acreditam que diversos chás podem vir a curar a dengue, então nós precisamos ter um cuidado até quanto à saúde do fígado, né, doutora? Porque chás, quando eles são tomados sem essa orientação, eles podem vir a piorar essa questão. Então, é 60 ml de líquidos, mas prefira água pura, água de coco, pode fazer o soro caseiro também, então prefira esses tipos de líquido, tá bom? E existem alguns alimentos que, quando nós estamos com a dengue, nós devemos evitar, porque eles têm uma substância chamada salicitatos, que essas substâncias, ela pode vir a piorar a saúde do fígado. Por quê? O fígado, de forma normal, ele faz um detox no nosso corpo.
Quando estamos com dengue, esse detox ele não vai funcionar 100%. Então, alguns alimentos eles devem ser evitados apenas nesse período durante a infecção, que é o quê? Tomate, cereja, amora, a tangerina, a batata. Então, esses alimentos, quando principalmente estamos com sintomas muito agravados, eles devem ser evitados por esse motivo, tá? Passou a dengue ali, tranquilo, pode voltar a consumir esses alimentos. E outro ponto muito importante é a ingestão de álcool. Tá? Então, o álcool, mesmo durante a infecção ou após ela, ele deve ser evitado. E é muito importante, né, doutora, que o paciente ele volte a fazer um exame até de função hepática, né? E leve para o médico, que ele avalie, porque após o período da dengue, tem um tempo que o fígado ele leva para se recuperar, né? É comum a dengue causar uma hepatite, mesmo que leve, né? Então, também um dos exames que a gente usa para acompanhar o paciente em vigência de dengue. E uma coisa importante a se falar também, em relação aos sintomas, né, de alarme que eu citei. O período mais crítico da dengue, todos têm que se atentar, quem está passando pela evolução ali dos dias de dengue. Geralmente, os sintomas, eles ficam aí de 3 a 7 dias. E a febre, ela dura mais ou menos isso, de 3 a 7 dias. Mas é comum a febre durar 5 dias. Ali por volta do 5º dia, ocorreu o que a gente chama de defervescência da febre. Esse é o dia mais, geralmente, é o dia mais grave do dengue. É quando já estava com aquele febrão, mas para de dar a febre. Só que aí começam os sintomas de gravidade, aí onde pode acontecer as manifestações hemorrágicas e principalmente a manifestação de hipotensão, que tendendo ali a manifestação que a gente chama, a forma da doença que a gente chama de choque do dengue. Então, a defervescência da febre, por volta do 5º dia, a gente deve sempre se lembrar durante a evolução da doença. Começou a ter esses sintomas de que está com sensação de desmaio, sensação de que está caindo, está vomitando sem parar, está com dor na barriga, tem que procurar o pronto-socorro. A defervescência da febre é muito comum acontecer também. Passou a febre, vira o raste cutâneo, que é aquelas manchinhas, né? Geralmente, alguns casos coçam, outros não coçam. Geralmente uma manchinha, as pintinhas vermelhas mais ásperas na pele, que é o mais característico da dengue. Geralmente ela também coincide ali com a queda a defervescência da febre. Não que a manifestação cutânea seja algo grave, preocupante, não, mas como ela coincide, então veio isso aí, veio a defervescência, veio os rachos cutâneos, observar essas próximas horas, 1, 2 dias aí, porque nesse período é que pode surgir os sintomas de maior gravidade da dengue. É muito necessário ficar atento, né? Nós esperamos que você tenha adquirido muito conhecimento com o podcast de hoje, principalmente no sentido de prevenção e a necessidade de colocar em prática essas medidas preventivas. Também esperamos que todas as orientações aqui quanto a tratamento você consiga colocar em prática. A saúde é muito importante e você tem autonomia para cuidar da sua. Gostaríamos novamente de agradecer aos nossos parceiros, Centro Clínico Olavo Schermer e Laboratório Biomed, que estão aqui sempre conosco, nos apoiando, e o jornalista Marcos Barbosa, que mais uma vez está aqui conosco nos bastidores. Esperamos você novamente na segunda-feira, às 19 horas, onde toda semana nós temos um novo convidado com novos temas para te ajudar novamente a ter uma vida mais saudável. E assim finalizamos o podcast de hoje e esperamos você na próxima segunda. Até mais! Obrigada, pessoal.